Salve Maria! Você sabe a diferença de padre, frei, frade, monge? Se você sabe, que bom! Mas esse vídeo vai te ajudar. E se você não sabe, eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Mas antes da gente falar sobre isso, deixe o seu like, o seu joinha, não custa nada. E também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que você fica por dentro de todos os nossos vídeos. Agora vamos falar então sobre o grande tema, a diferença entre frei, frade, monge e padres. São todos os mesmos? Meus amigos, entendamos o seguinte, o sacerdote, você sabe, é aquela pessoa, um homem que tem uma função como principal característica de sua função, oferecer o santo sacrifício da missa e ser o colaborador do bispo. Você conhece a figura do padre, chamado de padre, uma palavra que vem do latim pater, ou seja, chamado carinhosamente de pai. O sacerdote é o pai de uma comunidade, é um termo carinhoso, mas ele é, acima de tudo, o presbítero. Ele tem a função sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque ele oferece o santo sacrifício da missa. E o santo sacrifício não se dá mais como antigamente, com ovelhas, com carneiros, não. O santo sacrifício é o próprio Cordeiro de Deus que é oferecido na Eucaristia. Jesus morre na Eucaristia e Jesus na Eucaristia, ele morre, se imola e ressuscita. Ele se dá como alimento para cada um de nós. Pois bem, os padres são esses. Mas um padre pode ser também um frade, um frei, um monge. Vamos falar sobre a diferença entre sacerdotes diocesanos e sacerdotes religiosos. Meus amigos, os sacerdotes diocesanos, como é o meu caso, eu sou um sacerdote diocesano. Eu estou vinculado a uma diocese. O sacerdote diocesano, ele não faz obrigatoriamente as mesmas promessas que um sacerdote religioso. Um sacerdote religioso, ele pertence a uma congregação ou a um instituto, ele vive uma vida comunitária que pode ser, vamos citar, os franciscanos. Então, os franciscanos, eles vivem em comunidade e eles devem professar os seus votos. Por exemplo, pobreza, castidade e obediência. Atenção, ainda que os sacerdotes diocesanos não façam a profissão solene desses votos, não quer dizer que o sacerdote diocesano está livre para ter uma vida luxuosa, né? Porque a gente não professa o voto da pobreza, não quer dizer que ele tenha a oportunidade de esbanjar, não é nada disso, isso seria contra-testemunho. Mas o sacerdote diocesano pertence ao clero secular, ele está na sociedade. O sacerdote que é religioso pertence ao clero regular. O sacerdote religioso, ele pertence a uma instituição ou a uma congregação. Nós falamos dos franciscanos, que podem ser os freis. Os franciscanos se chamam de freis ou de frades, que vem do latim frater, significando irmão. Frater significa irmão, por isso fraternidade. Portanto, uma pessoa, um homem que é franciscano, ele pode se tornar padre? Pode. E ele vai ser um padre conservando o seu carisma franciscano. Ora, nós lembramos, por exemplo, do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é Papa, ele foi cardeal, foi arcebispo e também foi padre. Só que ele foi jesuíta. O Papa Francisco pertencia a uma congregação. Ou seja, os religiosos não estão ligados a uma diocese. Eles estão vinculados territorialmente a uma diocese, claro, mas eles devem obediência, primeiramente, ao seu superior, ao superior do mosteiro ou do convento, da comunidade de vida em que essa pessoa está inserida. O religioso pode ser, por exemplo, seguidor da regra de São Bento.
Quem são os seguidores da regra de São Bento? São os monges. Eles vivem em mosteiros. Assim como os franciscanos também podem se tornar sacerdotes ou permanecerem como leigos, sendo franciscanos leigos, os beneditinos também. Os beneditinos podem se tornar sacerdotes ou serem leigos beneditinos, vivendo o carisma, a regra de São Bento. São os monges. Nós temos então o conhecimento de freis, frades, monges. Todos esses são homens que podem ser ordenados ou não. Entendeu a diferença? Eles podem ser ordenados ou não ordenados, mas eles não estão ligados à diocese primeiramente. Eles podem viver em uma diocese, não há nada que impeça, mas eles devem obediência primeiramente ao seu superior, ao diretor. Por exemplo, os beneditinos devem a obediência ao abade. O sacerdote diocesano, ele não faz a solenidade da profissão de votos perpétua, ou seja, ele não faz os votos perpetuamente de pobreza, castidade e obediência. Não é obrigatório o sacerdote diocesano fazer isso. Para o religioso é obrigatório? Sim. Isso faz com que os sacerdotes diocesanos sejam menos santos? Atenção, é aí que vem o pré-julgamento. Não tem nada a ver. A busca pela santidade deve ocorrer, seja o padre diocesano, seja o padre religioso, ou não seja padre, ou seja leigo, ou seja freira, ou seja casado, ou seja solteiro, todos são chamados à santidade. O que nós estamos dizendo são as vocações e os carismas a que cada pessoa é chamada. Então, os sacerdotes diocesanos, eles devem a obediência imediata aos seus bispos. O sacerdote diocesano deve obediência ao bispo. O sacerdote franciscano, ou beneditino, ou você pode ter jesuíta, tantas congregações que existem por aí, agostinianos. Os sacerdotes e os leigos de um carisma devem obediência imediata ao seu superior. E podem ser sacerdotes, os religiosos podem ser sacerdotes ou podem ser leigos. Mas a característica principal de um frei, um frade, um monge, é que ele vive um carisma, ele vive segundo a regra de um santo. Por exemplo, de São Francisco de Assis, ou de São Bento, ou de Santo Agostinho, ou de São Marum, enfim, cada um vivendo de acordo com aquele santo que inspira a sua vocação. Então agora você sabe a diferença. Os padres podem ser diocesanos, pertencentes ao clero secular, ou podem ser religiosos, pertencentes ao clero regular. E você deve rezar por todos, porque seja diocesano ou seja regular, todos têm o mesmo chamado, a santidade, a prática do amor, a seguir Cristo. Deus te abençoe muito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sininho para as notificações. Até o próximo vídeo. Salve Maria!